Olá, hoje vamos mergulhar na vida e na obra de uma figura incontornável em Portugal, Francisco Pinto Balsemão. Um percurso fascinante que cruza jornalismo, política Exato. e, acima de tudo, a construção de um verdadeiro império nos mídia. Sim, estamos a falar do homem por trás da fundação do Expresso, da SIC, o arquiteto do grupo empresa, basicamente. Uhum. Alguém que mostrou uma capacidade notável de erguer projetos de comunicação muito ambiciosos e muitas vezes contra a corrente, não é? Assumindo riscos grandes. Nós tivemos acesso a várias fontes, não é? Entrevistas, artigos. Sim, bastante material. E a ideia é usar isso para investigar mesmo a fundo o percurso dele como um empreendedor. Quer dizer, o que é que o moveu? Quais foram as decisões-chave, os momentos de viragem? Uhum. E como é que essas decisões, às vezes bem audaciosas, moldaram o panorama dos média que temos hoje em Portugal? É isso. A ideia é tentar perceber as lições que podemos tirar da carreira dele. Focar nas decisões empresariais, nos riscos que correu e no impacto, não é? O impacto duradouro do que ele criou. Uma análise ao estilo do que se faz sobre os grandes fundadores. Certo. Até por onde começamos? A vocação, talvez? Sim, acho que sim, é. Francisco Pinto Balsemão nasce em 1937. Vem de uma família da alta burguesia, com raízes na Guarda, até com umas ligações curiosas à realeza brasileira, pelo lado da mãe. Ah, curioso. Tirou direito, mas, como disseste, o bichinho de jornalismo picou cedo. Já nos anos 60 estava a trabalhar no Diário Popular, um jornal onde a família até tinha participação. E é importante lembrar o contexto dessa altura, não é? Fundamental. Estávamos em pleno Estado Novo. Ditadura, censura forte, o tal exame prévio. Uhum. E o Balsemão sentiu isso na pele. Não era algo distante. Ele contou mais tarde das conversas na redação, colegas jornalistas perseguidos, presos, até torturados pela PIDE. A polícia política. Exato. E ele próprio, ele não escapou. Chegou a ser chamado à PIDE, interrogado durante horas por causa de um artigo. Uau, isso deve ter marcado. Marcou, de certeza. Essa experiência direta com a falta de liberdade foi, parece-me, um catalisador. Aliás, há uma citação dele sobre isso. Sim. Ele disse que o envolvimento e a paixão pelo jornalismo, podiam ter começado por vocação, mas que foram cimentados pela, e cito, convicção de que era necessário lutar pela liberdade e pela democracia. Forte. Isso explica muita coisa. Explica, nomeadamente, a decisão de 73, um passo que, na altura, parecia quase loucura. Fundar o Expresso. Em plena ditadura. Exatamente. Inspirado nos grandes semanários anglo-saxónicos, não é? O Times, o Sunday Times. Ele até mandou jornalistas estagiar lá fora. Uhum. Queriam um jornal diferente, independente, analítico, crítico, algo que desafiasse o regime. O risco era brutal. Financeiro, político. Enorme. Para arrancar, ele usou o dinheiro da venda da participação dele no Diário Popular. Eram uns 30 mil contos na altura. Que hoje seria quanto, mais ou menos? Hoje equivaleria a uns 150 mil euros aproximadamente. E a censura era uma sombra constante. Há histórias de noites a refazer páginas inteiras à última hora por causa do lápis azul. É incrível pensar nisso hoje. E a primeira manchete do Expresso também já mostrava o que vinha, não é? Sem dúvida. Baseada numa sondagem e que também era uma inovação para a época cá. Sim. Dizia: 63% dos portugueses nunca votaram. Uma afirmação factual, mas com uma carga política imensa. Estava a testar os limites. Ele próprio admitiu que sem o 25 de Abril talvez o Expresso não tivesse sobrevivido, certo? Admitiu. A pressão da censura, os prejuízos acumulados, era muito difícil. Mas mesmo assim, naqueles poucos meses antes da Revolução, o jornal afirmou-se logo como uma voz essencial. E depois, claro, foi crucial na transição para a democracia. Olhando para trás, para essa fase inicial, que lições podemos tirar para quem quer empreender hoje? Talvez duas coisas principais. Primeiro, a importância de ter uma visão muito clara e uma convicção, quase fé, não é? Na missão do projeto. Foi isso que o fez arriscar num ambiente tão adverso. Certo. E segundo, a forma como ele usou os recursos que tinha. Aqueles 150 mil euros atuais não eram uma fortuna para lançar um jornal nacional, mas foram aplicados com um foco total na visão. Criar jornalismo de referência, mesmo que desse prejuízo no início. Estratégia e foco.
Interessante. Mas a vida dele não foi só jornalismo. A política também apareceu muito cedo. Sim, quase em paralelo. Antes do 25 de Abril, ele fez parte da ala liberal na Assembleia Nacional do Regime, juntamente com o Sá Carneiro, Magalhães Mota. Tentaram mudar o sistema por dentro. Tentaram, mas perceberam que era impossível. Saíram em 73. E depois da Revolução? Aí a política tornou-se quase inevitável para essa geração. Balsemão foi um dos fundadores do PPD, que depois virou PSD. É o militante número 1. Número 1, a sério. Sim. Participou na Constituinte, que fez a Constituição de 76, e depois foi ministro adjunto do Sá Carneiro no primeiro governo da AD, Aliança Democrática. E aí acontece a tragédia de Camarate, dezembro de 1980. Exato. Morre Sá Carneiro, outros ministros, e Balsemão, que era o número 2 do partido, a figura de confiança, é chamado para ser primeiro-ministro. Um cargo que ocupou de 81 a 83. Como é que foi esse período? Bem, foi um período de enorme turbulência. Política, económica. O próprio Balsemão descreveu esses anos como muito instáveis. E falou mesmo em traições, dentro da coligação, a AD, e até dentro do PSD. Mas, apesar dessa instabilidade toda, houve avanços importantes nesse governo, não houve? Sim, sim, sem dúvida. Foi aí que se deu o grande empurrão para a adesão à CEE, a Comunidade Económica Europeia, na altura. Ah, ok. A futura União Europeia. Exato, e talvez ainda mais importante internamente, a revisão constitucional de 82. Essa revisão acabou com o Conselho da Revolução. Aquele órgão militar que tutelava o poder civil. Precisamente. Foi um passo fundamental para consolidar a democracia parlamentar em Portugal. E depois, em 83, ele sai do governo. Uma decisão dele, certo? Sim. Depois de umas eleições autárquicas com resultados assim para a AD e com a saída do CDS do governo, ele demite-se. Podia ter tentado continuar na política, até foi sondado para presidente mais tarde, mas fez outra escolha. E essa escolha é fascinante, do ponto de vista empresarial. É aqui que se vê a visão a longo prazo dele, acho eu. Ele parece ter percebido que a política a tempo inteiro, mesmo sendo primeiro-ministro, o estava a desviar do que era mesmo a paixão dele, o projeto Vida, o jornalismo, construir o grupo de média. Ele disse mais tarde que resistiu à tentação de voltar à política ativa porque estava muito bem de volta ao Expresso, à gestão da empresa. Que lição é que se tira disto? Sair do topo do poder de livre vontade. Para mim, a lição é sobre foco e sobre alinhar o que fazemos com o que realmente queremos e com a nossa paixão. É preciso ter a clareza de perceber quando um caminho, mesmo que prestigiante, nos está a desviar do essencial. E ter a coragem de mudar de rumo. Exatamente. Mesmo que signifique abdicar de poder ou estatuto. Balsemão fez isso e voltou com tudo à empresa. E que regresso. Os anos 80 foram de consolidação do Expresso, mas a grande oportunidade vem nos anos 90, não foi? Com o fim do monopólio da RTP na televisão. Isso mesmo. A revisão constitucional de 89 abriu essa porta. Canais privados. E Balsemão viu ali a janela de oportunidade e não hesitou. Mais uma vez o risco. Calculado, mas risco. Sem dúvida. Em outubro de 92, arrancam as emissões da SIC, Sociedade Independente de Comunicação. Um marco. O primeiro canal privado em Portugal. Imagina o desafio. Lançar uma televisão do zero. O investimento deve ter sido brutal. Colossal. E havia muita incerteza. Como é que o mercado publicitário ia reagir a 4 canais? RTP1, RTP2, SIC e a TVI que veio logo a seguir. E a RTP era um gigante, não é? Com décadas de história. Um gigante. Adormecido, talvez, mas um gigante. O interessante é ver a estratégia dele para enfrentar isso. Que foi... Ele percebeu que não bastava ter a licença, precisava de conteúdos que puxassem o público e precisava de know-how para competir. E onde é que foi buscar isso? Ao Brasil. A jogada de mestre foi a parceria estratégica com a Rede Globo. Ah, Globo. Como é que isso funcionou? A Globo entrou como acionista minoritária, com 15%. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foram 2 coisas. Primeiro, trouxeram conhecimento técnico, formação para as equipas portuguesas. Em tudo, produção, realização, gestão de grelha. E segundo, talvez o fator decisivo, a SIC garantiu o acesso exclusivo às telenovelas da Globo. As famosas novelas brasileiras. Que já eram um sucesso na RTP. Ter essa exclusividade foi um trunfo de peso. Balsemão combinou isso com uma aposta numa informação diferente da RTP, mais dinâmica, mais próxima, pivôs que viraram estrelas. Sim, lembro-me bem dessa fase. Em formatos de entretenimento novos para cá.
talk shows, concursos, a fórmula resultou em cheio. Resultou tão bem que... Aconteceu o impensável. Exato. Em apenas 3 anos, maio de 95, a SIC passa para líder de audiências. Ultrapassa a RTP1, líder há décadas. Uma revolução nos hábitos televisivos, não é? Sim, ele dizia que depois de escolher bem os projetos, era preciso... Como é que era a citação? Acho que era algo como acreditar que esses projetos vêm para a frente. É preciso empenhar-se neles, contra ventos e marés, perseverança e conseguir levá-los a bom porto, até ao fim. É isso mesmo, essa persistência, essa teimosia quase, de lutar contra as dificuldades, contra quem não acreditava. Viu-se bem na SIC. Que lições para hoje? Lançar um negócio num mercado competitivo? Talvez a importância de não olhar só para dentro. A parceria com a Globo mostra como uma aliança estratégica pode ser um acelerador, ganhar know-how rápido, partilhar riscos, aceder a conteúdos ou tecnologia diferenciadora. E a resiliência, claro. Fundamental. Lançar algo novo nunca é fácil. Há sempre ventos e marés. Acreditar na visão e persistir é muitas vezes o que faz a diferença. A SIC é um exemplo disso. Com a SIC a bombar, ele tinha a base para algo maior. O passo seguinte foi o grupo empresa, certo? A holding, exatamente, agrupar os negócios. A empresa entrou em bolsa em 2000 e, a partir daí, a estratégia foi diversificar. Canais temáticos por cabo? Sim, aproveitar o crescimento da TV por cabo. Primeiro a SIC Notícias, em 2001. Tornou-se logo referência. Depois a SIC Radical, também em 2001. E depois vieram mais. SIC Mulher, em 2003, SIC Capa para os miúdos em 2009, SIC Caras em 2013 e, mais recentemente, a SIC Novelas, primeiro no streaming, depois no cabo. E não era só TV. O grupo também teve muitas revistas conhecidas. Um portfólio grande, sim. Visão, Caras, Exame, Blitz, Ativa, Jornal de Letras e a expansão internacional com a SIC Internacional para a Diáspora. Tornou-se um gigante dos mídias em Portugal. Mas gerir um grupo tão grande traz desafios, imagino? Imensos. A concorrência apertou muito. Na imprensa, o Expresso teve o Independente, depois o Público, que lhe roubou jornalistas importantes. Lembro-me dessa guerra. Balsemão falou nisso como uma guerra que fez questão de ganhar. E na televisão, a TVI acabou por roubar a liderança à SIC durante muitos anos. Obrigando a SIC a reinventar-se? Exato. E depois houve crises financeiras, conflitos. O mais falado foi talvez a disputa com o acionista Nuno Vasconcelos da Ongoing, Ah, sim. que era acionista da empresa e da Media Capital ao mesmo tempo. Precisamente. Uma situação muito tensa que acabou nos tribunais e com a saída da Ongoing. Como é que o grupo lidou com tudo isso? Aqui vemos a necessidade constante de adaptação e tomar decisões difíceis. Por exemplo, em 2018 venderam grande parte das revistas à Trusted News. Uma decisão estratégica. Sim, para focar recursos e gestão no audiovisual, na televisão e no digital, que era onde estava o maior negócio e potencial. E o digital, a grande dor de cabeça dos média tradicionais. Aí o próprio Balsemão admitiu que talvez estivessem atrasado um bocado na primeira vaga, lá nos anos 2000, mas tenham feito um esforço grande para recuperar. Como? Os sites da SIC e do Expresso têm milhões de visitantes. A aposta nos podcasts tem sido forte, com números grandes, quase 24 milhões de downloads só no primeiro semestre de 2024. Uau! Programas como o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, o Expresso da Manhã, e, claro, a plataforma de streaming, a OPT, lançada em 2020. Isto parece mostrar uma preocupação enorme com a força das marcas, não é? O Expresso, a SIC... Sem dúvida, Balsemão sempre valorizou muito isso. Há uma citação dele sobre a imprensa de referência. Dizia que ela é constituída, acima de tudo, por marcas que, validadas, respeitadas, legitimadas ao longo dos tempos, souberam e tiveram de aproveitar a revolução digital e continuar a ser pontos de referência. A ideia de que a credibilidade da marca é o maior ativo. Exato. Mas que esse ativo só se mantém se a marca se adaptar, se continuar relevante no digital. É um desafio constante. Que lições tiramos desta fase de gestão de um grupo grande? Com crises, adaptação... Primeiro que diversificar é bom, mas exige atenção e capacidade de largar o que já não faz sentido estratégico. Desinvestir. Focar no essencial. E segundo? Que nenhuma marca, por mais forte que seja, sobrevive sem se adaptar. A inovação, sobretudo no digital, não é uma opção, é condição de sobrevivência. Olhando para tudo isto, o legado é imenso.
O Grupo Empresa é um pilar dos mídia em Portugal. Marcas como o Expresso e a SIC são referências para milhões, consistentemente vistas como de confiança. Exato. E há sempre aquela linha condutora da defesa da liberdade de imprensa, desde a fundação do Expresso contra a ditadura. Ele refletiu sobre o que faz um bom líder numa entrevista mais tarde, não foi? Sim, falou em escolher bem os projetos e acreditar neles, escolher bem as equipas, dar-lhes confiança, ter perseverança e acrescentou uma coisa curiosa: não ser tolerante com falhas graves ou principalmente com deslealdade. Algo que ele disse ter sofrido. Sim, admitiu que sofreu algumas vezes na política e nos negócios por confiar em quem o desiludiu. Foi uma figura complexa. Uhum. Veio do meio privilegiado, elite económica, até aristocracia. Mas parece que sentiu sempre que tinha obrigações acima da média, como ele disse. Foi um construtor, criou do zero projetos que mudaram os mídia em Portugal. Uhum. Passou o testemunho da liderança executiva ao filho, Francisco Pedro Balsemão, em 2016, Hã? ficou como chairman honorário. E o percurso dele, quase 50 anos nos mídia, deixa-nos a pensar nos desafios de hoje, não é? Sem dúvida, o cenário mediático está a mudar tão depressa. Informação instantânea, audiências fragmentadas, desinformação a crescer, inteligência artificial. Qual é o papel hoje dos grandes grupos de comunicação, dos seus líderes? Pois, como é que se equilibra a sustentabilidade do negócio com a independência editorial, a qualidade, o serviço público? É a grande questão. Fica a reflexão. Bem, esta foi a nossa análise ao percurso empreendedor de Francisco Pinto Balsemão, com base nas fontes que tivemos. Esperamos que esta exploração da trajetória dele como fundador nos mídia tenha sido útil e interessante. Obrigada por nos terem acompanhado.